O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estou sacaneando com o coral. Estou achando que hoje ia prevalecer o domingo com glória, mas não, tirou glória mesmo. Mas saíram bem. Mas a próxima vez pode falar para o padre que não vai ter. Muito bem. Hoje, dia de finados. Ontem nós celebramos os santos que estão no céu. Hoje, os que estão no purgatório. Mas essa palavra não tem na Bíblia? Quem fala isso? Os protestantes. Então não existe. A primeira coisa que pode falar protestante é: onde está escrito na Bíblia que só existe o que está na Bíblia? Então por que você crê nessa afirmação? É uma afirmação que na Bíblia não diz. Só se deve crer naquilo que está escrito aqui. Eles acreditam em algo que a própria Bíblia nunca diz. É claro que a palavra purgatório não está, mas é lógico que purificar-se para ir para o céu em vários lugares. Bem, primeiro que se não tiver o purgatório, gente, a justiça divina seria muito injusta. Porque uns morrem, de uma hora para outra, arrependem e vão para o céu. E outros que fizeram mal, né? E outros que foram bonzinhos a vida inteira, caridosos, que se converteram, fizeram penitência, vai também do mesmo jeito. E como é que fica todos os pecados, as consequências dos pecados que aquele que foi na repescagem fez? Então, o purgatório é aquilo que dá justiça para que uma pessoa que for salva, porque quem está no purgatório vai para o céu, vai passar por uma purificação dos seus pecados. Lógico, não é simplesmente agora vem aqui, confessa, sai do inferno e fica por isso mesmo. Existem as penas temporais que a igreja fala. Bem, as almas do purgatório, elas sofrem consequências dos seus pecados, elas não têm consolo de Deus, elas não podem rezar por elas mesmas, mas elas podem interceder por nós. Quando se junta a igreja triunfante de ontem, a igreja padecente do purgatório e a igreja militante nossa, forma a famosa comunhão dos santos. É o que a igreja tem de mais belo. Eu preciso de vocês. A oração de vocês muda a minha vida. Vocês precisam de mim. As minhas orações e os sacramentos que eu dou salvam vocês. As almas do purgatório precisam das minhas, das suas orações. As nossas orações tiram elas do purgatório. As orações das almas do purgatório mudam a minha vida e a sua. E nem se fala os que estão no céu. Quando nós pedimos intercessão, a oração deles, a intercessão deles, muda mais ainda a nossa vida e dos padecentes. A gente pode pedir intercessão dos santos por uma alma também. Isso
não é porque Deus precisa, Ele quis precisar de nós, porque Ele nos ama. Aquela velha história que eu conto. Uma mãe cozinheira de primeira mão, quando chega a filha ou neta de 11, 12 anos, ela pode muito bem dizer, sai fora, não me atrapalha. E ela com certeza terminaria o almoço mais rápido e melhor. Mas ela pode muito bem falar, tudo bem minha filha, me ajude, corta aí as coisas, vai sair tudo errado, né? E ela vai depois corrigir, tem que parar. Aí eu pergunto, qual mãe ama mais? A primeira, que já expulsou a filha, a neta, ou a segunda? Agora, multiplique esse amor de Deus ao infinito. Deus nos ama tanto que, como diz Santo Agostinho, nos criou sem nós, mas não nos salva sem nós. Deus quer precisar. Por isso que muitas vezes eu peço para vocês rezarem, o Papa Francisco pediu para rezar por ele na época. Porque nós precisamos uns dos outros. E isso é belo, isso nos faz unidos. Não tem ninguém que está pronto. O purgatório, então, é a alma, dizem alguns santos que a alma do purgatório é a mais pobre das pobres, porque o pobre ainda pode pedir para si mesmo. A alma do purgatório não pode pedir para si mesma. Então é a mais mendiga, pobre de todas. Quem tem hábito de rezar pelas almas do purgatório agradam a Deus absurdamente. Também sofrem perseguições, o capeta persegue pessoas que rezam pelas almas, mas agrada a Deus de uma forma imensurável. Vamos lá. Quando é que uma alma vai para o purgatório? No chamado juízo particular. Qual que é o juízo particular? É a hora que você morre. Quando você morre, você passa por um juízo particular. Ali, já vai olhar a sua vida, se você está em pecado mortal ou não, se você buscou a santidade ou não, se faltou missa domingo ou não, estava colhendo e plantando e não vindo na missa, né? Se estava na pamonhada e não veio na missa, no adultério, na fornicação, na masturbação, na pornografia, na preguiça, na ira, na mágoa, não fala com fulano, com ciclano, na dúvida de Deus, da revolta com Deus, todos os 10 mandamentos e os mandamentos da igreja. Ali já vai avaliar tudo. E você tem 3 opções. Ou você vai para o céu, se você for muito santo, além de rezar muito, você tem que ser muito caridoso e penitente, para tirar todas as penas do purgatório. Ou você vai para o inferno. São as pessoas que são tão fechadas em si. Tem gente que fala assim, é Deus que manda para o inferno? Não. Deus oferece a misericórdia para todo mundo. Mas a pessoa morre tão fechada, tão egoísta, tão avarenta, tão pensando só em si mesma. Imagina que a alma está voltada para si mesma e nem vê a misericórdia de Deus. Então ela não aceita a misericórdia. Ela está tão fechada que ela não quer a misericórdia. Esses vão para o inferno. Ou então acha que não precisa da misericórdia, morre assim e assim por diante. O negócio é que Deus oferece a misericórdia para todo mundo. Mas aquelas pessoas que não aceitam a misericórdia vão para o inferno. E aquelas pessoas que não foram tão santas, que pesou na bola, mas que aceitaram a misericórdia, vão ser salvas, mas vão se purificar para ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles que ainda estão impuros não verão a Deus. Deverão passar por uma purificação, que é o purgatório. O que vai ter no purgatório, gente? Consciência que vai doer de tudo que Deus te fez, você não deu uma bola. A consciência do que o seu pecado tem de consequência para a alma, né? O arrependimento de todos os erros, as dores que você causou, o mal-estar. Então ali você vai passar por uma purificação dolorosa. Quanto mais pecado você fez, mais o purgatório demora e é mais intenso. Quanto menos, demora menos e é menos intenso. Os santos dizem que é difícil ir para o céu sem passar pelo purgatório.
Tudo bem? Então, ali no juízo particular. Agora eu pergunto, se você reza para uma alma agora, que já morreu há 30 anos, essa oração só serve para tirar do purgatório? Ou ela tem influência no juízo particular da pessoa, que já aconteceu há 30 anos? Por quê, Cláudio? Deus é eterno. O que é a definição de eternidade? A posse simultânea e perfeita de uma vida sem fim. Em Deus, passado, presente e futuro é presente. Então, se você reza para uma alma que morreu há 30 anos, a sua oração também tem repercussão no juízo particular dela. Deus, quando eu morrer, Ele vai saber de todo mundo que rezou por mim até a minha morte e de todas as orações que eu vou receber até o juízo final. Ok? Então, quando você reza pelas almas, você pode rezar para tirar do purgatório, mas também fala, Senhor, tem misericórdia. Por exemplo, você soube que tem uma alma que morreu há 30 anos de suicídio. Senhor, tem misericórdia dessa alma. Leva para o céu. Deus já vai saber que você ia rezar por ela. Entende? Se você faz uma penitência por ela, você faz um jejum por ela, você faz uma novena por essa alma, Deus já saberia que você ia fazer a novena e pode ter salvo ela do inferno pela sua oração. Onde que está na Bíblia o purgatório? Bem, nós temos aí a passagem de 1 Coríntios 3:10, que fala que as obras alicerçadas em Cristo passarão pelo fogo e se continuarão. E as que não são alicerçadas serão consumidas pelo fogo. Ora, o fogo do purgatório. Você vai sair do purgatório prontinho, limpinho para ver Deus, puro. Nós temos Mateus 5:26, Lucas, se não me engano, 12:40, alguma coisa, que fala daquele que se você tiver alguma coisa com alguém, vá tentar reconciliar, senão o juiz vai te colocar na cadeia, e dali você não sai até pagar centavo por centavo. Aí eu pergunto, do inferno sai? Não. Então, se sai, só pode ser o purgatório. A passagem mais explícita da Bíblia que fala de purgatório é do livro 2 Macabeus 12, 44, 45. 2 Macabeus 12, 44, 45, em que Judas Macabeus, após a vitória com os soldados, ele passa no meio dos corpos e vê que os soldados tinham símbolo de idolatria. Então Judas Macabeus convoca o povo para oferecer sacrifício e oração para que os soldados sejam salvos. Ali é a forma mais clara de que existe purgatório. Qual que é o problema? Que este livro não está na Bíblia protestante. Por quê? Existem alguns livros, 200 anos antes de Cristo, o rei lá de Alexandria chamou os 70 sábios da região de Jerusalém para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Por isso que é chamada Bíblia dos 70. Diz a lenda que todos os sábios traduziram igualzinho, os 70. Essa Bíblia, chamada dos 70, é a Bíblia usada pelos apóstolos, porque o Novo Testamento é todo escrito em grego, porque era a língua mais falada na época de Jesus, era o grego. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Como é que eu sei que a Bíblia dos 70 é a dos apóstolos? Porque tem citações. Deixa eu só explicar a outra Bíblia. Bem, então tem a Bíblia dos 70, que é a que os apóstolos usaram. 100 anos depois, tem uma história aí de uma reunião
numa cidade que chama Jamnia. Outros falam que não teve reunião, mas em algum momento os judeus se reuniram e ficaram enciumados com os cristãos usando a Bíblia. E o que eles fizeram? Eles pegaram os livros que não tinham em hebraico. Então, daquela Bíblia dos 70, tinham alguns livros que não tinham original em hebraico. Esses livros eles tiraram e criaram a chamada Bíblia hebraica. Ok? Os judeus. Quando Lutero, mil e tantos anos depois, quando Lutero separou da igreja, lá, com cisma, ele adotou a Bíblia hebraica, que faltam os 7 livros que tem na nossa Bíblia, porque não tem original em hebraico. Quais são os 7 livros? Eclesiástico, vamos contar aqui, né? Eclesiástico, ou Siracide, Sabedoria, Judite, Baruque, ok? Primeiro e segundo Macabeus, está faltando um. Tobias. Esses 7 livros e alguns textos de Esther e de Daniel. Por exemplo, a história de Susana que tem em Daniel não tem na Bíblia protestante, porque são textos que não têm o original em hebraico. Entenderam? Só que nós sabemos, por que nós sabemos que a Bíblia que os apóstolos usaram era a dos 70 em grego? Porque tem citações no Novo Testamento que só tem na Bíblia dos 70. Entenderam? Além do que, eles falavam grego. Então, o texto mais forte que prova o purgatório está em 2 Macabeus 12, 44, 45. Mas não tem na Bíblia protestante. Então, você tem que usar os outros textos. E também provar para eles que a nossa Bíblia foi usada pelos apóstolos. Ok? Entenderam ou não? Perfeito. Isso é importante para nós entendermos a nossa fé, que é muito atacada. Atacada. Bem, as nossas orações, como eu disse, tira uma alma do purgatório, principalmente com as indulgências, que é o que a igreja fornece agora. Quando você tem pecado mortal, pecado mortal é matéria grave dos 10 mandamentos, consciência plena e livremente, você peca. Quando você confessa, você tira a pessoa do inferno, da chamada pena eterna. Mas ficam as penas temporais do purgatório. Para tirar as penas temporais, você tem que rezar muito, fazer caridade e penitência, que são as chamadas indulgências. Tem indulgência parcial, que diminui o tempo de purgatório parcialmente, e indulgência plenária, que você tira o tempo do purgatório totalmente. Agora, em finados, até o dia 8, quando você visita o cemitério, está em estado de graça, não desejando pecar nada, confessa, reza pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, né? Não tem predisposição de pecado nenhum, você pode ganhar indulgência plenária para você ou para uma alma uma vez por dia, desde que você comungue também. Entenderam? Então, essas são as indulgências, que tira a pena temporal. Existem casos em que a pena temporal ela é tirada na confissão, que são aqueles que têm contrição perfeita. São as pessoas que amam tanto a Deus, tanto, que a dor não é por medo do inferno, mas por amor a Deus. Então, esse arrependimento perfeito pode tirar a pena temporal. Por exemplo, se você está em algum lugar, ou então também você pode também receber o perdão dos pecados se você não tiver condição de confessar. Por exemplo, vem alguém aqui agora, quer me matar. Eu estou com um pecadinho ali que eu tinha que confessar. Então eu amo tanto a Deus, eu falo, Senhor, eu queria tanto confessar, porque eu te amo antes de morrer.
mesmo que eu não tenha acesso à confissão, eu vou ser perdoado dos pecados pela contrição perfeita. Ok? A contrição imperfeita é aquela que você arrepende por medo do inferno, que se chama também atrição. Então hoje você está entendendo que existe o purgatório, podemos ir no juízo particular para o inferno, para o purgatório ou para o céu, certo? Por que que existe juízo final além do juízo particular? A minha vida, ela tem consequência na história? Sim. Por exemplo, São Francisco de Assis, até hoje, inspira pessoas a serem santas? Sim. Então, São Francisco de Assis está em alma no céu. No juízo final, o outro motivo de ter juízo final é assumir o corpo glorioso, ter um corpo. Porque nós, seres humanos, não nascemos para ter só alma. Nós precisamos de um corpo. Então, no juízo final, São Francisco pegará o seu corpo glorioso e ele vai ser julgado a história de São Francisco. Então, todas as pessoas que foram inspiradas por ele para a santidade, vai fazer com que ele tenha mais glória no céu. Entendeu? Vamos pegar uma doutrina, eu não estou desrespeitando a pessoa que é da doutrina. A gente respeita todas as religiões, cada um segue o seu caminho, mas tem coisas que são incompatíveis com a fé católica. O kardecismo, o espiritismo que acredita na reencarnação, que nós da igreja não acreditamos. Né? Porque hoje, quando você fala de incompatibilidade, fala que está sendo desrespeitoso. Eu estou falando o que é a verdade. Então, Allan Kardec, até hoje, leva pessoas para o kardecismo? Então, no juízo dele, ele vai ser julgado também por todas as pessoas que foram desviadas. Por isso que eu fico falando para vocês tomarem cuidado com o conselho errado. Fazer uma pessoa separar, sem ter motivo, casar com outro. Né? A calúnia. Eu já expliquei aqui uma vez sobre a calúnia no trabalho. Está eu lá trabalhando, funcionário que puxa saco do patrão. Eu trabalho mais ou menos, aí chega um amigo meu que trabalha muito melhor que eu. Uma amiga, vou falar com uma amiga porque vou pôr um caso particular. E ela trabalha muito melhor que eu e eu fico com inveja e começo a caluniá-la para o meu patrão. Até que meu patrão faz o quê? Demite. E a minha amiga tinha acabado de ficar viúva com 5 filhos. E a cidade é pequena. O patrão conta que demitiu por causa das minhas calúnias e ela não arruma mais emprego. Aí ela começa a passar dificuldade. Os filhos começam a roubar, usar droga. Certo? Casa mal com outra que usa droga. Aí tem os netos que também usam droga e rouba. Aí tem os bisnetos que sei lá o quê. O tataraneto matou o outro por causa dessas consequências. Eu que caluniei, vou ser julgado no juízo final por todas as consequências daquela calúnia. Entenderam a gravidade disso? A calúnia que eu criei, ou então vamos supor que vocês fazem a calúnia do padre. E alguém larga de ir na igreja por causa disso. Aí a pessoa que largou de ir na igreja cai no pecado mais rápido. Aí os filhos dela não vão na igreja, cai no pecado. Aí os bisnetos não vão na igreja porque nunca ensinou o pai e a mãe. Pelo contrário, ficou falando da calúnia do pai. E vai. Você vai pagar por todas as consequências da sua calúnia. O outro motivo do juízo final é restabelecer a justiça dos caluniados. Ok? Depois também o corpo, depois também levar por novos céus e nova terra, o juízo final. Passar a régua, vamos dizer assim. Então, mesmo que não tenha poder de tirar a pessoa do inferno, mas tem poder de aumentar a pena, porque essa pessoa que está no inferno, ela vai aumentar a dor com o corpo no julgamento da história. Mas de aumentar a glória, o santo que está no céu vai julgar a história
e ele vai ficar mais glorioso no céu. Ok? O que é que nós temos, além da visita no cemitério até o dia 8, que dá indulgências? Se você reza o terço sozinho, é indulgência parcial. Parte da pena do purgatório é tirada. Se você reza o terço em família, é indulgência plenária. Se você reza o terço no Santíssimo, indulgência plenária. Tira a pena total do purgatório. Se você lê até meia hora a Bíblia, indulgência parcial. Se você lê mais de meia hora a Bíblia, indulgência plenária. Desde que você comungue, esteja sem pecado mortal, reze pelo Papa. Certo? Se você... Deixa eu ver outra indulgência. Lê a Bíblia, faz adoração até meia hora, indulgência parcial. Mais de meia hora de adoração, indulgência plenária. Que você ganha para você ou você pode oferecer por uma alma. Tudo certo? Muita informação? Consegue juntar tudo? O juízo particular, o juízo final, né? O que leva em consideração? Por que quando você reza para alguém, você consegue tirar ela do inferno? Não, antes de ser julgada do juízo particular. Sim, mas e o livre-arbítrio? Os protestantes falam muito isso. Cada um tem seu livre-arbítrio, não adianta rezar. Bem, é o seguinte, São Tomás de Aquino diz o seguinte: não existe pessoa nenhuma que consiga ver a bondade de Deus e negue. O que acontece é que o pecador, ele fica cego, ele não enxerga a bondade de Deus, pelo tanto de pecado, pelas paixões que ele tem. Por exemplo, já viu aquelas pessoas, aquelas mulheres apaixonadas por um malandro, que bate nela, que dá lá o quê, e ela está lá, você fala assim, mas essa mulher é tapada, não está vendo nada. Aqueles homens que fazem adultério, que a mulher rouba tudo dele, só quer o dinheiro, ele está lá, estou apaixonado, ai, coraçãozinho saindo dos olhos. Tem ou não tem? Sim. Aí você fala assim, mas a pessoa está cega. Tá. Não vê nada. Da mesma forma, na hora da misericórdia, quando a pessoa que é muito pecadora morre, ela está tão cega que ela não vê a misericórdia. Então, como é que a nossa oração age? Limpa os olhos da pessoa para ver a bondade de Deus, para ver a misericórdia. Então, mesmo não mexe no livre-arbítrio, mas a nossa oração faz a pessoa aceitar a misericórdia de Deus. Eu já contei o exemplo mais besta que eu tenho. Você vai no supermercado, tem picanha grátis. Ok? Tem propaganda. Aí a picanha está escrito grátis, grandão, mas está dentro do refrigerador, que está embaçado. Então o que acontece? Você passa e vê lá. Como você não vê, você não pega a picanha. Quando você reza, é como se você limpasse o refrigerador. Ok? Então, quando você reza, é como se você limpasse os olhos da pessoa pecadora, para ela ver a misericórdia e a bondade de Deus. Quem que vai negar? Nem quem não gosta de picanha, pega a picanha grátis. Concorda? Imagina Deus, quem vê a bondade de Deus. Então, a nossa oração interfere na capacidade de ver a bondade e a misericórdia de Deus e aceitá-la. Entenderam? Agora vocês entendem como é que nós temos que rezar? Nossa Senhora de Fátima disse: muitos vão para o inferno por não ter ninguém que reze e sacrificam por eles. Justamente por isso, quando você reza e sacrifica, ela começa a ver a bondade de Deus e ela abraça naturalmente. Tudo bem? Depois está sendo gravado, vocês podem assistir para rever as passagens, que é muita informação junto. Vejam de novo o vídeo e aprendam um pouco sobre o chamado, isso que eu estou falando chama escatologia, fim dos tempos, certo? Então, vai lá depois e...